Muito bem. Nas últimas aulas, a gente conversou sobre a classe NP completo, estudamos vários problemas que caem nessa classe e estudamos os procedimentos para a prova do pertencimento dos problemas a essa classe. Estudamos reduções polinomiais, estudamos algoritmos de verificação polinomiais para provar que os problemas estavam em NP difícil, em NP. Na aula de hoje, a gente vai passar para a próxima pergunta no estudo desses algoritmos, que é o seguinte: a gente já sabe que os problemas são intratáveis, estão na classe NP completo, mas os problemas estão aí, as várias instâncias desses problemas estão no mundo, acontecem o tempo todo. E a pergunta é, já que a gente descobriu que esses problemas são intratáveis, como que a gente vai lidar com eles na prática, no mundo real, já que eles vão surgir? Então, a aula de hoje é a primeira de duas aulas onde a gente vai começar a estudar essa questão, responder essa questão, tá? Então, é a aula sobre algoritmos aproximados, já vai ficar claro aqui o que são algoritmos aproximados. Bom, então vamos ver aqui o conceito de aproximação. Então, para problemas intratáveis, como o problema do caixeiro viajante, como o vertex cover, como caminhos hamiltonianos, como a partição equilibrada, qualquer problema desse que a gente já viu nos últimos dias, é comum buscar algoritmos que nos dão uma solução aproximada do problema em tempo polinomial. O que significa uma solução aproximada? Uma solução aproximada é uma solução para o problema que não necessariamente é a melhor solução, é a solução ótima, né? Então, a gente vai tentar encontrar algoritmos que me dão uma solução que não é necessariamente a solução ótima, mas que me dão a resposta em tempo polinomial. Então, eu estou aí tentando equilibrar duas questões. Por um lado, eu preciso de respostas aos problemas. Por outro lado, eu preciso que essa resposta seja entregue num tempo razoável, né? Então, a gente, no caso do NP completo, pelo menos até agora, a gente não tem nenhuma pista de que a gente consegue entregar a solução ótima, né, para uma instância qualquer, uma instância genérica do problema, em tempo ótimo, em tempo polinomial. Portanto, a gente vai baixar um pouquinho a bola, né, botar um pouquinho a questão um pouquinho mais para trás, e vamos tentar encontrar soluções que não são necessariamente ótimas, mas que são entregues num tempo polinomial, tá certo? Uma questão importante nesse caso é a gente se perguntar assim, tá, a minha solução não é a ótima, mas o quão pior que a solução ótima essa questão é? Né? Então, é necessário estimar o quão próximo da solução ótima a solução aproximada gerada está, né? Só para dar um exemplo aqui de um problema que a gente já estudou bastante do caixeiro viajante, né? Então, eu tenho lá, no caixeiro viajante, eu tenho o meu conjunto de pontos, num grafo, de vértices do grafo. Eu preciso caminhar no grafo inteiro com o menor custo possível, indo num ponto de partida e voltando para o ponto de partida, fazendo um ciclo, passando uma vez por todos os pontos do grafo, todos os vértices do grafo. E eu quero fazer isso de tal maneira que o custo desse ciclo, desse percorrimento, seja o menor possível, tá certo? Então, será que existe um algoritmo em que eu consigo encontrar um outro caminho, uma outra viagem, um outro ciclo no caixeiro viajante que não necessariamente é o ótimo, mas que é razoável, não é tão pior do que o ótimo? E será que eu consigo fazer isso em tempo polinomial? Tá? Vejam que nesse caso eu já estou falando aqui dos problemas de otimização, tá? Porque na prática a gente está preocupado, eu fico procurando aluno aqui na sala, não tem, agora eu só estou olhando para o notebook o tempo todo, para poder ver vocês. Então, será que tem será que eu consigo um algoritmo que me dá uma solução que não é a ótima, mas que não é muito pior do que a ótima, e eu consigo fazer isso em tempo polinomial? Tá certo? Então, a gente chama essa solução de solução aproximada. E é muito importante que ela seja entregue, que ela tenha um tempo polinomial de execução.
Porque eu já sei que eu já tenho algoritmos que não são polinomiais para solução ótima. Mas se eu quero ter uma solução prática polinomial, será que eu consigo fazer isso em tempo polinomial, mesmo que a solução ótima não, mesmo que a solução encontrada não seja a solução ótima? E nesse caso, o quão pior do que a ótima ele é, tá? Então nessas duas aulas a gente vai estudar essa questão e vamos ver alguns exemplos para alguns problemas que a gente vem tratando aqui na sala de aula. 2 hoje e aí acho que na próxima aula outros 2, tá bom? Só para eu vou passar aqui pelo primeiro problema, depois eu volto nessa questão para ver se a gente entendeu direitinho a teoria da questão. Então, a gente vai estudar na aula de hoje, nessa primeira parte da aula, um algoritmo aproximado para o problema do caixeiro viajante. Então, aproximação para o PCV, né? Então, a pergunta que a gente está se colocando é possível aproximar uma viagem do problema do caixeiro viajante com uma viagem que é, no máximo, 2 vezes mais custosa que a viagem ótima? Então, essa é uma pergunta que a gente vai responder sim, dá para fazer isso, mas ela é válida para um tipo de grafo muito específico, que são os grafos euclidianos. Antes de eu seguir com essa parte da aula, vamos lembrar, todo mundo lembra o que é uma viagem do caixeiro viajante? Quem lembra aí? Alguém pode me lembrar? Para eu não me sentir muito sozinho? Vocês não estão me ouvindo? A ou partir eu estou de ouvindo um... vocês? Vai lá, Eduardo. A partir de um vértice de origem, tem que passar por todos os vértices no grafo e retornar ao vértice de origem, com o menor custo possível. O menor custo possível. Então, uma viagem é uma viagem que sai de um vértice, passa por todos os outros, né, e chega no outro vértice, né? Essa viagem é a do caixeiro viajante, quando o custo é o mínimo possível. Mas vocês concordam comigo que existem várias viagens possíveis, certo? Sim. Né? E no momento do caixeiro viajante eu quero a mínima possível, tá? Então, será que eu consigo uma outra viagem, uma viagem que sai do vértice, passa por todos os vértices e volta para esse vértice, cujo custo é no máximo 2 vezes mais do que a viagem ótima? Quer dizer, se a viagem ótima custa 10, essa minha outra viagem, eu garanto que ela não vai ser mais do que 20, por exemplo. Né? Então, eu vou mostrar hoje uma solução para essa questão, um algoritmo para esse problema, né, para essa aproximação, mas ela é válida apenas para grafos chamados de grafos euclidianos. Tá? Então, primeira coisa que eu vou tentar mostrar para vocês é o que é um grafo euclidiano. Posso? Posso seguir? Alguma dúvida até agora? Não. Vou lá, hein? Beleza. O que é um grafo euclidiano? O grafo euclidiano é um grafo onde os pontos são colocados nos vértices de um plano. Então, vocês conseguem ver aqui, tem um grid, né? Onde eu tenho um plano, né? Onde eu tenho linhas e colunas. E os meus vértices, eles são colocados nos pontos desse plano, tá certo? Esse grafo, ele é completo, né? Eu posso ir de qualquer vértice para qualquer vértice, porque eu assumo que eles estão ligados. Então, eu quero ir do vértice C para o vértice A. Então, eu posso fazer esse caminho aqui, tá? Quero ir do vértice C para o vértice F, eu posso fazer esse caminho aqui. Do C para o H, posso fazer esse caminho aqui. E assim por diante. Tá legal? Aqui, nesse grafo, vale uma propriedade chamada propriedade triangular, que é a distância entre dois pontos, tá? Ela é menor do que a distância que liga, por exemplo, esse ponto com esse e esse ponto com esse. Esse ponto com esse e esse ponto com esse. Se chama de desigualdade triangular. A gente vai ver aqui como é que a gente mede essa distância. Tá? Então, nesse caso aqui, o peso das arestas ele é o comprimento do segmento que une os vértices do plano. Então, por exemplo, se eu medir a distância aqui entre A e B, essa distância vale 2. Né? Um segmento, 2 segmentos. Então, ela vale 2. Entre A e D também vale 2. Entre D e E, né, ela vale essa hipotenusa desse triângulo aqui formado por D e E. Tá? Então, eu teria que pegar essa distância aqui. Já vou mostrar como a gente calcula isso. Pode usar a distância euclidiana. Já vou mostrar aqui como. Tá certo? Então, eu posso ir de qualquer ponto, como mostra esse gráfico aqui de cima, eu posso ir de qualquer vértice para qualquer vértice desses. Né? Eles estão todos interligados e a distância, ou o peso da aresta que liga um vértice com o outro, né, é dado pela distância euclidiana entre esses pontos.
tá? Então, o custo ou peso entre dois vértices é dado pela distância euclidiana entre eles. Como é que calcula a distância euclidiana? Facinho. Sejam dois pontos P e Q, tá? A distância euclidiana entre P e Q é dado pela raiz quadrada de Px menos Qx elevado ao quadrado, mais Py menos Qy elevado ao quadrado. Então, por exemplo, aqui eu tenho Cx e Cy. Aqui eu tenho Hy e Xy. Aqui eu tenho Fy e Fx. E assim por diante. Então, basta pegar aqui, por exemplo, a distância entre C e H, né? É Cx menos Hx elevado ao quadrado, mais Hy menos Cy elevado ao quadrado. Raiz disso é a distância que eu estou calculando. Tá? Então, o peso da aresta entre C e H é dado por essa fórmula aí. Tá? Então, eu posso ligar qualquer dois vértices, e esses vértices, eu posso calcular sempre a distância entre eles. Então, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é um gráfico chamado euclidiano. Tá? Então, no gráfico euclidiano, todos os vértices estão ligados, e a gente assume que a distância entre os vértices é dada pela distância euclidiana nesse plano aqui. Beleza? Tranquilo até agora? Beleza. Tá bom. Então, sob essas condições aqui, existe um algoritmo do caixeiro viajante para calcular uma viagem do caixeiro viajante nesse gráfico, que tem um custo, a gente vai ver já já, que não mais do que 2 vezes mais cara do que a viagem ótima. Vamos já ver aqui por quê. Beleza? Então, vamos ver aqui esse algoritmo. O que esse algoritmo faz? Esse algoritmo, ele seleciona um vértice R inicial, que é chamado de raiz, e encontra uma árvore geradora mínima T para o grafo usando o algoritmo de Prim. Pode ser outro algoritmo, mas poderia ser Kruskal, mas vamos usar Prim aqui. Tendo um vértice R como raiz. Tá? Então, ele vai gerar uma árvore geradora mínima a partir de R. Tá? A partir de R. Depois, ele vai listar os vértices visitados pelo algoritmo de Prim em pré-ordem sobre a árvore T. Vai fazer um caminhamento em pré-ordem sobre a árvore T. Eu já vou mostrar o que é um caminhamento em pré-ordem para lembrar o pessoal que não estudou, que não lembra o que é um caminhamento em pré-ordem sobre uma árvore. Já vou mostrar. Essa lista de vértices ela é exatamente a viagem, L é uma viagem que aproxima o caixeiro viajante. Né? Já vou mostrar também por quê. Tá? Então, esse algoritmo, que é claramente polinomial, como vocês podem ver, ele gera uma aproximação, uma viagem que aproxima o caixeiro viajante. Tá? Ou seja, ela é uma viagem, para começar, ela liga todos os vértices, partindo de um vértice inicial que é R, voltando para R. Ela tem um custo, né, dessa viagem gerada, e ela, como a gente já vai ver, já vou mostrar isso aqui, ela tem um custo que é menor do que 2 vezes o custo que seria ótimo do caixeiro viajante. Tá? Bom, deixa eu só lembrar aqui o que é um caminhamento em pré-ordem. Então, uma árvore geradora mínima é gerada usando o algoritmo de Prim. Nesse exemplo aqui, ó, a árvore é A e eu tenho os seguintes vértices: B, C, H, D, E, F, G. Né? Então, essa é uma árvore geradora, ela liga todos os vértices do grafo original e só tem um par em cada vértice, né? Não tem os ciclos. Então, é claramente uma árvore geradora, tá legal? Cuja raiz é A. Tá? Então, eu listei aqui, numerei esses vértices aqui, usando o que o algoritmo de Prim faria, tá certo? Todo mundo lembra do algoritmo de Prim, né? A gente viu lá quando a gente estava vendo métodos gulosos. Beleza? Alguma dúvida aqui nessa árvore, pessoal, por enquanto? Não. Não? Beleza. Professor? Muito bem. O que é um caminhamento em pré-ordem nessa árvore? Então, dado uma árvore, o caminhamento em pré-ordem visita primeiro a raiz da árvore, ou seja, imprime a raiz da árvore, percorre a subárvore esquerda em pré-ordem e percorre a subárvore à direita em pré-ordem. Então, a ordem é primeiro raiz, depois subárvore à esquerda, depois subárvore à direita. Tá? Para essa árvore aqui, vamos fazer esse caminhamento. Então, a partir da raiz, o que eu faço? Imprimo a raiz, né?
Então, imprimo A. Tá vendo a sequência lá embaixo da transparência? Tem A. Beleza? Aí passo para subir a árvore à esquerda. Visito a rede a subir a árvore à esquerda. B. Aí pego a subir a árvore à esquerda. C. Não tem mais vértices nessa subir a árvore à esquerda. Passo para subir a árvore à direita. H. Imprimo H. Visitei toda a subárvore à esquerda de A. Então vou para subir a árvore, desculpa, à esquerda de A. Agora vou subir a árvore à direita de A. Raiz da subárvore à direita D. Aí não tem subárvore à direita de D. Pego E, que é a subárvore à direita. Esquerda F, direita G. Tá? Então com isso eu visitei todos os vértices na pré-ordem. A, B, C, H, D, E, F, G. Só para lembrar, existem outros caminhamentos de árvore, né? Existem o em ordem e existe o pós-ordem. Tá? Esse aqui é um específico chamado pré-ordem. Visito a raiz, depois visito a subárvore à esquerda, depois visito a subárvore à esquerda também em pré-ordem. Nesse caso aqui, a sequência que será gerada é A, B, C, H, D, F, E, G. E, para eu gerar um ciclo aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para A, né? Então, eu vou sair de A, visitar B, visitar C, visitar H, visito D, visito E, visito F, visito G e volto para o A. Essa, voltando aqui para o A, né, se eu fizer a sequência inteira do último vértice voltar para A, eu tenho uma viagem. Todo mundo concorda? Tem um ciclo, tem uma viagem, tem um circuito, né? Beleza? Beleza. Todo mundo concorda aí? Tá bom, vou seguir então. Legal. Assim, e como eu tô num grafo euclidiano, eu conheço todas essas distâncias aqui, ó. Eu conheço a distância de A para B, conheço a distância de B para C, conheço a distância de C para H, conheço a distância de C para D, de H para D, conheço a distância de D para E, de E para F, de F para G e de G de volta para A. Conheço todas essas distâncias aqui. Certo? Eu consigo calcular todas as distâncias só tendo a coordenada dos pontos A, B, C, D e F, G. Todo mundo entendeu isso? Tá? É como se eu tivesse nesse gráfico completo que está aqui em cima, tá? Como se eu estivesse nesse gráfico completo. Beleza? Esse que está aqui no... Peraí, não está me seguindo o negócio, né? Esse gráfico completo que está aqui no topo aqui da transparência do lado direito, do meu lado direito. Tudo bem? Esse algoritmo, então, é o algoritmo que gera aquela árvore, né? E ele é claramente polinomial. Todo mundo entende, todo mundo está vendo que esse algoritmo é polinomial? Depois eu volto nessa questão aqui, se ele é polinomial ou não. Por enquanto, deixa ele aí. Beleza. Bom, então vamos lá. Uma viagem, então, é obtida visitando os vértices na ordem dada pelo caminhamento. A, B, C, H, D, E, F, G, H. Então, A, B, C, H, D, E, F, G e de volta para A. Tá? Essa viagem, então, é uma solução aproximada do PCV. Se cada segmento aqui tem tamanho 1, né? Se cada pedacinho desse aqui tem tamanho 1, o custo aproximado dessa solução, fazendo a continha aqui, pegando todas as distâncias euclidianas e calculando a soma das distâncias euclidianas entre esses pontos, isso aqui vai dar 19,704. Né? Então, esse seria o custo dessa viagem aqui do caixeiro viajante. Beleza? Do caixeiro viajante. É dessa viagem, né? Não necessariamente é do PCV. Né? Na realidade, se a gente fosse pegar aqui a viagem ótima, né? A viagem do PCV ótima, tem uma sombra aqui nesse slide, não sei porquê. Deixa eu fechar aqui. Não sei o que está acontecendo, tem um treco aqui. Bom, limpei. Mas se a gente for pegar aqui a solução ótima, né, fazendo a conta, a solução ótima é essa daqui, ó. A, B, C, H, F, e não D, né? G, E, D. Essa solução ótima, ela tem custo 14,715. Né? Essa daqui, ó. Enquanto que essa solução aqui... né,
ela tem o custo 19.704, né? E é uma solução chamada de subótima, né? Por quê? Porque ela não é ótima, tá? Ela é pior que a ótima, portanto, ela é subótima, tá? Veja que realmente o custo dela é maior do que o custo da solução ótima, tá? Mas não é muito pior nesse exemplo aqui, né? A solução do caixeiro viajante é 14,715 e a solução me dada por esse algoritmo aqui era 19.704, tá certo? Primeira coisa importante a gente entender aqui, pessoal, é que esse algoritmo aqui ele só vai funcionar se eu tiver aqui nesse algoritmo, nesse grafo euclidiano, onde as propriedades das distâncias valem, tá certo? Depois eu vou tentar ver se a gente pensa num exemplo aqui de aplicação prática desse negócio, mas por enquanto vamos por aqui mesmo para a gente não se distrair. Tá bom? Então isso aqui vale, então essa solução aqui em vermelho, tá? Eu só consigo obter essa solução porque o meu grafo de entrada, ele é um grafo euclidiano. Tá legal? Então eu tenho uma solução que é aproximada. Bom, no geral, a gente precisa dizer o seguinte, o quão pior do que a solução ótima é a solução que eu estou procurando, essa solução que esse algoritmo vai me dar. Vamos tentar estudar essa questão agora. Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Não? Beleza. Por que eu não estou conseguindo avançar aqui? Beleza. Bom, vamos acompanhar aqui, pessoal, agora que tem agora atenção mesmo, tá? Bom, para um gráfico euclidiano qualquer, desse que a gente está estudando aqui, vamos considerar que V, tá? V é a viagem do caixeiro viajante ótima, tá? É a viagem que tem o custo ótimo, beleza? Bom, o que vai acontecer se eu retirar uma aresta de V, né? Se eu tirar uma aresta de V, eu vou ter, né? Vamos lá, vamos ver se a gente raciocina juntos aqui. Se eu tirar uma aresta de T, eu vou ter uma estrutura que liga todos os vértices do grafo, certo? Vou ter uma estrutura que liga todos os vértices do grafo. Beleza? Uma vez só, sem ciclo. Tá? Essa estrutura é uma árvore. Ela pode não parecer uma árvore, mas ela é uma árvore. Tá? E mais, é uma árvore geradora. Ela tem todas as características de uma árvore geradora. Ela liga todos os vértices, ela não tem ciclo, e eu só tenho cada vértice desse aparecendo uma vez. Então, ele é uma árvore geradora e tem um custo. Todo mundo enxergou que quando eu tiro um vértice do caixeiro viajante, eu tenho uma árvore geradora? Uma aresta, né? No caso. Sim? Alguém não viu isso? Tá. Não. Todo mundo viu, né? Sim. Beleza. Então, vocês vão concordar que se V é a árvore geradora mínima, né? O que eu vou ter aqui, né, é que o custo aqui tem um probleminha, acabei de descobrir aqui esses slides. Mas beleza, vamos seguir aqui. O custo de V, que é a viagem ótima, né? Ela é aqui está errado, né? Aqui é maior ou igual, né? Certo? Qualquer não, desculpa, não, tá certo. Porque eu tirei um vértice, né? Eu tirei um vértice. Então o custo de S é menor ou igual ao custo de V? V é a mínima, né? Mas eu tirei uma aresta. Então o custo de S, né, dessa árvore geradora que é gerada, é menor ou igual a V. Vocês concordam comigo? Porque eu tirei uma aresta? Sim. Beleza, tá. Mas olha, a árvore geradora mínima, ela tem o custo menor que qualquer árvore geradora. Inclusive, essa árvore geradora S que eu coloquei aqui. Certo? Portanto, o custo de T, que é a árvore geradora mínima, é menor do que o WS, onde S é uma árvore geradora qualquer. Beleza? Concluímos, então,
que o custo da árvore geradora é menor do que o custo de S, que é menor do que o custo do caixeiro, da viagem do caixeiro. Entenderam essa parte? Importante isso aqui. Posso seguir, pessoal? Sim. Pode. Posso? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Muito bem. Não fui eu que fiz esse barulho, não. Beleza, vou seguir aqui. Muito bem. Bom, agora, quando eu tenho, se eu pegar todos os vértices da árvore geradora mínima, T, tá? O que eu vou ter é uma viagem X, juntando todos, né? Que tem o custo, no máximo, igual a 2 vezes o custo de T. Por que isso? Porque, olha só, quando eu ligo todos os vértices da árvore geradora, no grafo euclidiano, né, eu vou ter um custo para ligar todos os vértices, tá certo? E vou ter um custo para voltar para o primeiro vértice. Se essa árvore ela for uma linha, né, se eu tiver todos os vértices, se ela for uma linha, exatamente uma linha, eu vou voltar para o começo com o mesmo custo que eu levei para andar até o final. Se ela for diferente de uma linha qualquer, esse custo vai ser menor do que 2 vezes. Tá certo? Então, no pior caso, o custo que eu levo quando eu ligo o primeiro vértice ao último vértice da árvore, né, ele é no mínimo, ele é menor ou igual a 2 vezes a árvore inteira. X, então, é a viagem que liga o primeiro ao último vértice da árvore geradora. Ele fecha uma viagem, tá certo? Então, esse WX dessa viagem X é menor que igual 2 elevado a T. Desculpa, 2WT. Entenderam essa parte? Pode repetir, professor? Não entendi muito Tá bom, bem. vou seguindo aqui. Bom, como a gente já viu que WT é menor ou igual que WS, que é menor ou igual a WV, então o WX, que é menor ou igual a 2WT, é menor ou igual que 2WT, que é menor ou igual que 2WS, que é menor que igual a 2WV. Né? Então, portanto, WX, que é a árvore, a viagem gerada a partir da árvore geradora, ela é menor ou igual, tem um custo menor ou igual a 2 vezes o WV. Não adianta levantar o braço, tem que falar. Oi? É que eu tinha falado, o senhor repetir, eu não sei se você chegou a ouvir. Não, não ouvi. Ah, tá. Essa parte do começo eu não entendi muito bem. Que começo? Dessa transparência ou da outra? Não, dessa mesmo. Dessa? Tá bom, vamos lá então. Quando eu junto... Então, primeiro, imagina o seguinte. Eu tenho a minha árvore geradora mínima, certo? Certo. A árvore geradora mínima liga todos os vértices do gráfico, correto? Correto. Sem ciclo. Isso. Tá legal. Então eu passo por todos os vértices, beleza? Beleza. Beleza. Então pronto. Se eu passo por todos os vértices somente uma vez, quando eu pego o primeiro vértice e ligo com o último, eu estou passando por todos os vértices uma vez só. Certo? Entendi. Isso. Certo? Beleza. Isso então é uma viagem. Uhum. Pode não ser do caixeiro viajante, mas é uma viagem e ela tem um custo. Beleza. Beleza? Então, no pior caso, o que resulta dessa ligação é o custo da árvore mais o custo de voltar no gráfico euclidiano. Portanto, o peso dessa árvore, quando eu somo todas as arestas, ele é menor ou igual a 2 vezes o custo da árvore. Ah, sim. Entendi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A gente tinha visto antes que WT, esse WT aqui, é menor ou igual que WS, que é menor ou igual que WV. Portanto, esse WX, ele é menor ou igual a que 2WT, menor que 2WS, multiplicando aqui tudo por 2, menor ou igual que 2WV. Portanto, o custo
do caminho que eu uso, que eu faço, gerando uma árvore geradora mínima e ligando os pontos, ele é menor ou igual a que 2 vezes o custo da viagem do caixeiro viajante correta. E esse X é justamente o que aquele meu algoritmo gera, né? Lembra, ele gera uma árvore geradora e costura todo mundo. Tá? Então, a viagem aproximada a X é menos de 2 vezes mais cara que a viagem ótima WV, que a viagem ótima V. Ou seja, aquele meu algoritmo, ele gera uma viagem do caixeiro viajante que é no máximo 2 vezes pior do que a viagem ótima. Então, se eu uso aquele algoritmo, eu tenho essa garantia, que o máximo que eu estou fazendo é gerando uma solução que é no máximo 2 vezes mais cara do que a solução ótima. Eu não sei a solução ótima, isso é muito importante, mas eu sei que eu tenho um limite, a solução ótima como limite superior para essa, inferior, aliás, para essa solução que eu estou dando. E eu sei o limite disso, é 2 vezes. Tá legal? A gente chama essa propriedade de razão de aproximação. Então, WX, que é o custo da solução aproximada, dividido por WV, que é o custo da solução ótima, é menor ou igual a 2. Então, essa grandeza aqui é chamada de razão de aproximação. Então, a gente diz que aquele algoritmo que a gente acabou de ver, ele tem uma razão de aproximação 2. Tá certo? Razão de aproximação 2. Ele gera uma solução que é, no máximo, 2 vezes pior do que, ou seja, ela não é 3 vezes pior, não é 2 vezes e meia pior, ela é, no máximo, 2 vezes pior do que a solução ótima. Então, essa grandeza é chamada de razão de aproximação. Tudo bem? Esse algoritmo que me gera essa solução com razão de aproximação 2, né, ele é claramente polinomial. Né? Por quê? Selecionar o vértice O de 1, encontrar a árvore geradora mínima T tem um custo polinomial, listar os vértices tem um custo polinomial, né? Então, portanto, esse meu algoritmo ele é polinomial. Então, eu tenho um algoritmo polinomial que gera uma solução aproximada do caixeiro viajante, que é, no máximo, 2 vezes pior do que a solução ótima. Beleza? Perguntas? Professor? Fala. Isso é válido quando a gente faz utiliza um gráfico euclidiano, né? Isso só vale para um gráfico euclidiano, né? Aliás, deixa eu responder uma coisa interessante não sei se vocês já viram por aí um braço robótico de inserção de componentes eletrônicos. Vocês já viram isso? É um braço que se move num plano, né? Ele só se move em cima da placa. E essa placa tem pontos de inserção. Então, eu quero inserir todos os componentes da placa com custo mínimo. E o meu braço vai se mover em cima dessa placa. Então, eu posso pensar nessa placa como um plano. Os pontos de inserção são vértices do grafo. E eu quero saber qual que é o percurso que o robô tem que fazer para fazer essa inserção no tempo mínimo possível. Tá? Então, essa é uma aplicação bem prática desse algoritmo do caixeiro viajante. Né? Se eu tiver muitos pontos de inserção, o tamanho do meu grafo é grande, eu não consigo determinar em tempo razoável qual que é o custo mínimo de inserção total, mas eu consigo uma solução aproximada. Tá certo? Vários problemas de robótica, eles usam essa mesma ideia aqui, tá? Do PCV aproximado. Tá bom? Mais perguntas? Professor, eu consigo dizer que eu posso transformar qualquer grafo que tenha os vértices com custos em um grafo euclidiano? Não consegue. Não consegue. O grafo tem que ser euclidiano. Eu preciso ter um grafo com essas propriedades. Não dá para fazer isso para qualquer grafo, não. Entendi. Tá? Não dá, não. Mas várias aplicações vão usar um grafo euclidiano, um grafo no plano. Tá legal? Se eu conheço o meu plano, sei a distância entre os pontos, é fácil rodar esse algoritmo aqui e ele é polinomial. Então eu consigo rapidamente descobrir. Ele tem um custo, no fundo, quem domina aqui o custo é o de Prim, né? Que é, salvo engano, E vezes log de V. Não lembro mais, mas acho que é. De qualquer maneira, é polinomial.
Tá bom? Mais perguntas? Então, pessoal, só para a gente recapitular um pouquinho o que a gente está vendo aqui. Então, nós estamos aqui numa situação em que nós temos um problema que é claramente NP completo, né? Então, não há esperança da gente ter uma solução polinomial para esse algoritmo a curto prazo, rapidamente, mas o problema continua existindo na vida real. Então, a gente precisa de uma maneira de encontrar uma solução razoável para esse problema, que seja aproximada, não seja muito pior do que a solução ótima, mas precisamos fazer isso em tempo polinomial. Então, estamos trocando aqui a optimalidade, a solução ótima, pela razoabilidade de ter uma solução em tempo polinomial. Beleza? E nesse caso, a gente foi capaz de demonstrar, né, que a minha solução aproximada, ela tem razão de aproximação, ou seja, o custo da solução aproximada dividido pelo custo da solução correta, ele é menor ou igual a 2. Vejam que interessante essa propriedade aqui, porque eu não sei qual é a solução ótima. Tá? Eu não sei qual é a solução ótima, eu não sei o valor da solução ótima, mas eu sei que eu estou atirando ali, né, entre a solução ótima e 2 vezes o custo dela. Tá legal? Mas isso não vale para qualquer grafo, só vale para grafos euclidianos que têm essa propriedade que a gente discutiu até agora. Então, não é uma solução geral para qualquer grafo. Tá? Existem outras aproximações para o caixeiro viajante, com tempo, com razão de aproximação até a logarítmica, mas a gente não vai ver aqui na aula de hoje. Tá bom? Para o escopo aqui de PA, tá muito bom. Existem outras aproximações, várias pessoas. Então, aliás, até mencionando isso aqui, uma linha de pesquisa, uma coisa que gera muita gente de pesquisa é você procurar soluções aproximadas para problemas NP completo como esse aqui, né? Então, e você nesse caso tem que tentar medir a qualidade da sua solução, tentando mostrar qual que é a razão de aproximação da sua solução, né? Tá cheio de artigos na área de otimização, de teoria de grafos, que tentam mostrar soluções aproximadas para problemas NP completo, mostrando também a sua razão de aproximação. Tudo bem, galera? Tranquilo aí? Tudo bem. Posso seguir aqui para o próximo problema? Sim. Tá bom, então. Nenhuma dúvida? Posso seguir mesmo? Por enquanto. Tá bom. Vamos ter mais... Você sabe que vamos ter NAP hoje, né? Daqui a pouquinho. Sim. Beleza. Então vamos aqui meia horinha olhar o segundo problema. O segundo problema que a gente vai ver é uma solução aproximada para o problema da cobertura de vértices, né? Eu trouxe aqui de volta o slide de cobertura de vértices só para lembrar o que é a cobertura de vértices. Entrada, um grafo não dirigido, GVE, e um número inteiro K. E a pergunta é, existe uma cobertura de vértices de tamanho K? Cobertura de vértices é vértices que cobrem todas as arestas do grafo. Então, é um subconjunto S dos vértices do grafo. Que tal? Que para todo par, para toda aresta WV pertencente a E, V pertence a S, ou W pertence a S, ou ambos. E o tamanho dessa cobertura é menor ou igual a K. Né? Então, eu tenho uma cobertura de vértices para o grafo. Né? Não sei se vocês lembram, mas a gente estudou esse problema 2 aulas atrás, depois falamos várias vezes nele, vimos que esse problema é NP completo, mostramos reduzimos, não lembro mais qual foi, acho que reduzimos o SAT para ele, e depois vimos que ele está, mostramos um algoritmo polinomial para verificar uma solução desse cara, e vimos que ele é, então, NP. Né? Então, esse cara cai na definição de NP completo. Isso aqui para a versão de otimização, né? Desculpa, para a versão de decisão, né? Onde a gente dá o K, dá o grafo e pergunta se tem uma cobertura de tamanho K. A versão, então, por exemplo, nesse caso aqui, existem K vértices que cobrem todas as arestas do grafo. Nesse caso, para K igual a 4 existem, então o 6, o 7, o 3 e o 10 cobrem todas as arestas. Né? Então, essas 3 arestas são cobertas pelo 6, essa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas cobertas pelo 7, essas arestas 1, 2, 3 cobertas pelo 3, e essas 2 arestas cobertas pelo 10.
Então, existe uma cobertura, se eu fizer a pergunta, dando o grafo e perguntando se existe uma cobertura para K igual a 4, a resposta é sim. Para K igual a 3, a resposta é não. Não existe uma cobertura de vértices de K igual a 3 para esse grafo. A versão de otimização é qual é o menor número de vértices que cobrem todas as arestas do grafo. Né? Aqui está errado, né? A resposta é 4, né? Corrijam aí, por favor, eu vou corrigir depois. É 4, né? Não é 3, é 4. Não, a versão de otimização é, dado o gráfico, qual é o menor número. Nesse caso, a resposta seria 4. Está 3 aqui, mas está errado. A resposta é 4. Certo? Então, na versão de otimização, eu quero o número. Tá? E o que a gente vai ver agora é um algoritmo aproximado para a versão de otimização. Vejam que eu estou sempre falando da versão de otimização, porque na prática o que interessa resolver é a versão de otimização. Tá? A versão a versão de decisão ela é útil para a gente caracterizar a dificuldade do problema, né? Se ele é NP completo, etc. Mas o que a gente quer na prática é a versão de otimização, tá bom? Então vamos ver aqui um algoritmo aproximado para a versão de otimização. Oi? Esse slide já é outro, né? Porque aqui eu imprimi, mas só que não tem esse, não. Peraí, desculpa, vamos de novo? Não, estou dizendo que esse slide já é outro, não, né? Não, esse slide é novo. Depois eu vou colocar os slides novos lá. Ah, tá. Porque o senhor pediu para corrigir, aí eu procurei não achei. Eu estou mexendo em slide todo o tempo, Beng. Só quando eu terminar aqui que eu vou ter a versão final, depois da última aula. Perfeito, tá? Porque esses slides antigos aí eu estou mexendo muito por causa da turma, né? A turma tem problema em base de computação, então eu estou fazendo os slides mais mastigadinhos, tá? Por isso que toda vez eu não estou usando os slides as versões todo dia, então hoje eu vou botar essa versão da aula de hoje, mas eu só vou ter a versão final, vou ter a versão final só depois de quarta-feira, tá bom? Mas todo dia eu estou atualizando lá no Discord, tá bom? Tá bom. Isso aí é 4, né? O senhor falou. É 4, A resposta aqui é 4. Quando eu for colocar hoje à noite, eu já coloco atualizado, tá? Beleza. Então vamos lá. Bom, então aqui eu tenho um algoritmo polinomial aproximado para o caixeiro viajante, para a cobertura de vértices. Então vamos ver esse algoritmo, como é que ele funciona. Bom, então eu tenho um algoritmo, eu tenho primeiro eu vou ter S, eu vou ter um conjunto aqui de vértices que eu vou chamar de vazio, tá? Eu vou inicializar ele com conjunto vazio. Depois vou pegar um grafo G', que é o mesmo grafo G, tá? Eu só peguei esse grafo G' aqui porque eu vou ter que mexer nele. Beleza. Então eu vou pegar as arestas do grafo G' aleatoriamente, em qualquer ordem aleatória, tá legal? Para cada aresta para cada aresta UV do grafo G', em ordem aleatória, eu vou fazer S recebe S união UV. Tá? Então eu vou colocar esses dois vértices U e V em S. Beleza? Vou remover de G' todas as arestas incidentes em U e V. Ao final desse processo, quando eu tiver passado por todas as arestas, esse S é uma cobertura de vértices. Ou seja, os vértices cobrem todas as arestas. Por que eu sei isso? Ó, eu não fiz isso aqui para cada aresta? Então, se ele cobre cada aresta, se eu fiz para todas as arestas, esse cara no final é uma aresta. Ele é um grafo, ele é uma cobertura que cobre todas as arestas. Concordam comigo? Sim. Porque eu passei por todas as arestas aqui. Certo? Ele não é necessariamente a cobertura mínima, mas é uma cobertura. Todo mundo concorda? Sim. Sim? Beleza. Então, essa aqui é uma solução, depois eu vou mostrar. Vamos dar um exemplo aqui de como é que ela funciona. Olha só, esse aqui é o meu grafo. B, C, D, A, E, F, G. E G é um grafo, beleza? Vou rodar aquele algoritmo ali, tá? Então, eu vou pegar aleatoriamente qualquer par de vértices, qualquer aresta. Por acaso, vou pegar aqui a BC. Então, eu acrescento B e C na minha cobertura e retiro todas as outras arestas do grafo que incidem em B. Então, essa aresta incide em B, eu vou retirar.
Essa aresta incide em C eu vou retirar. Essa aresta incide em D eu vou retirar. Beleza? Então eu estou fazendo aqui o que o algoritmo mandou. Para cada aresta, o V selecionado de G' aleatoriamente. Vou acrescentar o V na cobertura e vou remover de G' todas as arestas incidentes em U e V. Beleza. Então, primeiro passo. Esse negócio corta aqui a cabeça, né? Deixa eu... Vocês não conseguem ver porque ele tenta me pegar e não pega. Que chato, né, cara? Peraí. Vou enganar ele. Bom. Tá aqui, né? Não, cortou. Tem que ficar aqui. Muito bem. Vou dar continuidade ao algoritmo. Pegar outra aresta. Aleatoriamente. Daquelas que eu não selecionei antes, né? EF. Então, da mesma maneira, eu vou acrescentar E e F na minha cobertura e vou retirar as arestas incidentes em E e F. Então, retiro essa aresta, essa aresta, essa aresta, essa aresta. Tá? Finalmente, só tem mais uma aresta no grafo. Eu vou pegar essa aresta, que é a aresta DG, e não tem mais nenhum incidente nela, fica esse grafo mesmo. Então, a minha cobertura, no final, vai ser, no final, minha cobertura vai ser os vértices B, C, EF e DG, né? Então dá para ver no grafo original que esses vértices B, C, D, E, F e G cobrem todos os vértices, né? Na verdade, todas as arestas, desculpa, na verdade só ficou o A aqui de fora, né? Todos os vértices entraram menos o A, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma cobertura para esse grafo, dada por esse meu algoritmo, que é uma cobertura de tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Talvez exista uma cobertura menor, de menor tamanho, né? Mas essa é uma boa cobertura, tá? Uma boa cobertura. Vamos ver o segundo exemplo aqui, talvez mais simples. Ó, eu tenho aqui G, o meu grafo, tá? Que por acaso é um grafo euclidiano, parece muito um grafo euclidiano, mas é só por acaso mesmo. Então eu tenho esses pontinhos aqui, são os meus vértices, né? E aqui eu tenho as arestas entre os meus vértices. Então, aplicando aquele algoritmo, por exemplo, vou pegar essa aresta e remover as adjacentes. Essa aresta, remover as adjacentes. Essa aresta, remover as adjacentes. Essa aresta, remover as adjacentes. E assim por diante. Então, eu vou ter esse grafo aqui no final, o resultado do algoritmo. Então, nesse caso, essa cobertura ela tem 12 vértices, enquanto a cobertura mínima tem 8 vértices, né? Então, isso aqui seria a solução ótima para a cobertura de vértices para esse grafo, né? 8 vértices. E a gente tem aqui a cobertura encontrada, que é de 12 vértices, né? Então, essa minha cobertura, ela é pior do que essa daqui, mas parece que tem um tamanho razoável. Principalmente não tem todos os vértices. Na verdade, ela tem menos vértices, né? Tem somente dos quantos vértices são? 4 vezes 4? São 16, ela tem 12 vértices, só não tem 4 dos vértices, né? Aqui dá para ver que dá para cobrir com metade, né? É até meio óbvio nesse caso aqui. Beleza? Bom, então a gente sabe que esse algoritmo ele me dá uma cobertura e principalmente a gente sabe que ele é polinomial. Falta responder a seguinte pergunta: o quão pior ele é do que a cobertura ótima? Vamos ver aqui. Esse resultado desse algoritmo a gente chama de emparelhamento maximal do grafo de entrada. Então, o resultado desse cara é um emparelhamento maximal. O que é o emparelhamento? O emparelhamento é um subconjunto de arestas que não tem nenhum vértice em comum. É exatamente o que ele me dá, né?
Então, eu tenho um subconjunto das arestas do grafo que eu não tenho nenhum vértice em comum. Tanto esse, dá para ver isso tanto aqui quanto aqui. E ele é maximal se ele contém todas as possíveis arestas desse caso. Então, é o emparelhamento que contém todos os vértices, todos os pares de vértices, subconjunto de arestas que não tem nenhum vértice em comum. Então, ele é maximal se nenhuma nova aresta pode ser adicionada a ele. Quando eu já adicionei todas as arestas, ele é maximal. Ou seja, nesse caso aqui não tem nenhuma outra aresta que eu possa adicionar que vai acrescentar alguma coisa nesse emparelhamento. Então, ele é um emparelhamento maximal. Bom, por que um emparelhamento maximal é uma solução boa, aproximada, para a solução ótima da cobertura de vértices? Vamos já ver aqui, ó. Bom, os vértices nessa cobertura, nesse emparelhamento maximal, nesse S, são adicionados aos pares, né? Então, para qualquer cobertura C, que seja menor do que S, né? Menor do que essa cobertura S, eu sei, já que eu coloco aos pares, eu sei que S é menor ou igual que 2 vezes C. Certo? Ele é no máximo igual a C, mas pode ser menor. Tá? Então, isso porque eu boto os vértices aos pares. Então, como eu tenho os vértices aos pares, pode ser que essa minha cobertura ela tenha o dobro de vértices que eu preciso. Tá? Mas pode ser que tenha menos, dependendo de como é que essas arestas se repetem no grafo. Tá? Então, essa minha cobertura S, o tamanho dela é menor ou igual que 2 vezes C, onde C é uma cobertura que tem menos vértices que S. Tá? Em particular, né, se eu pegar a cobertura mínima M, eu posso dizer que essa cobertura S é menor ou igual que 2 vezes M, em termos de tamanho. Portanto, a razão de aproximação, né, dá para ver que, passando o M para cá dividindo, eu vou ter que o tamanho de S dividido pelo tamanho de M, que é a cobertura maximal, que é a cobertura ótima, é menor ou igual a 2. Tá certo? Então, eu tenho de novo aqui uma razão de aproximação 2, só que nesse caso para o algoritmo, para o problema, algoritmo não para o problema da cobertura de vértices. Certo? Então, esse algoritmo, ele é... Deixa eu ter mais um slide aqui. Não, tem não. Esse algoritmo aqui ele é claramente polinomial, né, o algoritmo que gerou essa solução, porque o que ele faz é percorrer as arestas. Tá? Basicamente isso. E removendo arestas. Então, ele é um cara polinomial para... e em vez de que ele nem ordena nada aqui, né? Ele pega aleatoriamente. Então, ele é um algoritmo polinomial bem eficiente. Então, eu tenho aqui um algoritmo polinomial, de novo, que gera uma solução aproximada, só que nesse caso do vertex cover, com razão de aproximação 2. Então, vimos primeiro do caixeiro viajante, agora do vertex cover para a solução aproximada. Tudo bem? 2 problemas hoje. Próxima aula a gente vê mais um ou mais 2, dependendo aí do tempo. Beleza? Beleza. Perguntas, pessoal? Não? Então tá bom. Então tá, vamos embora então. Vamos nos organizar aqui para a gente fazer a nossa avaliaçãozinha aqui. A avaliação está lá no Colab. Deixa eu... Bom, vou parar aqui a gravação. Encerrar essa aula de hoje, parando a gravação. Estou parando agora.